Então, Bradesco, né, dispensa comentários, Bradesco é um dos bancos mais famosos no Brasil, um dos maiores, e tem quase 80 anos de existência, listagem na bolsa desde 77. Se eu não me engano, foi desde 46 que eu vi na apresentação hoje, mas é o que está registrado na CVM, que é o que a gente puxa aqui, então é isso o dado. É um dos maiores bancos, né? Dispensa comentários, tem PN, mas para quem quiser entender um pouquinho melhor, eu fiz uma live só dos motivos pelos quais os bancos têm PN. Então depois dá uma olhadinha aí lá e fundamentei, ou por que bancos têm PN, se eu não me engano é esse título lá, para entender melhor esse caso, tá? Mas tem um excelente free float, tanto na ON quanto na PN, então para quem quiser ser sócio, tem o BBDC3 e quem manda aí Cidade de Deus Cia Participações, que é o do Bradesco, Fundação Bradesco, blá blá blá. Né? Mas tem um bom free float total aí. Reclame Aqui como bom, então os bancões aí estão bem no Reclame Aqui, né? Apesar de terem muitos problemas. O Glassdoor também é razoável e é um dos que tem mais participação em empresas aí na bolsa. Então tem Cielo, tem Fleury, o Doutorprev, IRB. Então quem investe em Bradesco indiretamente está investindo nessas empresas. Então para quem quiser ter uma de cada, pode ter Bradesco e essas quatro, pode ter só Bradesco, investir nessas quatro por tabela, pode ter Bradesco e mais uma delas, ou pode ter todas elas ou não Bradesco. Então é uma das opções também aí. Já me perguntaram isso algumas vezes, então estou reforçando aqui. Em termos de retorno histórico, muito bom, né? 26 anos, 54.000%, um absurdo. Pode ver aí que a ON gerou muito mais retorno do que a PN, mais ou menos no mesmo período. Ó. Isso aí são dados da Enfoque, tá? Utilizando aqui. E em termos de lucro cotação também, Tesouro Selic total, né? Linha reta para cima. No trimestral não é tão bonito assim, mas olhando o anual a gente vê que é muito tranquilo. Liquidez também muito boa, tanto o BBDC4 quanto o BBDC3, tá? Então, aí ó, para quem quiser comprar a ON, que é o ideal, tem liquidez suficiente. Em termos de resultado, a gente vê que é um balanço que está bem afetado pela pandemia, não teve jeito, mas bateu recorde aí de lucro em 2019. Então está fechando aí, considerando um ano razoável, né, sem pandemia, a gente vê que o Bradesco vinha muito bem até 2019. Mas, obviamente, 2020 isso vai impactar vários setores, principalmente o Bradesco, e mesmo assim está conseguindo segurar a receita, o lucro, a margem aí na casa dos 15%. O ROI também está caindo, mas faz parte, né? Porque o patrimônio vem aumentando e o lucro caindo por causa do PDD explodindo, né? Normalmente, em épocas de crise, os bancos provisionam muito mais para devedores duvidosos pelas incertezas da economia. Então, é o que a maioria dos bancos fez aí na pandemia. Então, acaba diminuindo o lucro e, com isso, o resultado deles. Mas o que deve diminuir também em 2020 são os dividendos, que o Banco Central deu uma travada aí em 2020 para os bancos darem uma segurada para poder também não colapsar o sistema. Né? E apesar de eles estarem dando lucro, né, existe essa regulação por trás, os bancos são extremamente regulados, então tem que saber, tem que estar ciente disso para investir nesse setor, tá? Não é mil maravilhas. Mas em termos de lucro também, a gente vê desde 2011 lucros todo ano aí de dando lucro, a margem é muito boa, PDD, a gente está acompanhando aí que ainda deu uma diminuída agora em 2000, no terceiro trimestre, mas ainda está alto. E vamos ver como é que fecha aí nos próximos anos. Em termos de receita, muito bom. Deu estabilizado 2015 para 2020, mas faz parte. Não vai crescer todo ano. 2020 os bancos foram muito impactados não só pelo PDD, mas também com o fechamento das agências. E aí com isso deu uma diminuída também na receita de serviços, né, que era muito forte por causa das agências abertas. Mas tem uma margem histórica muito boa, na casa dos 15% aí mais ou menos, um ROI que vem caindo, mas também vem acompanhando a queda da Selic, né? Não tem muito o que fazer. Você vê que lá em 2015, Selic a 14% ao ano e tal, e aí beleza. Aí veio 2019, Selic mais ou menos uns 6, 7, e aí depois foi para 2, 2020, então acaba que com a diminuição da Selic, os bancos acabam emprestando a taxas menores e diminuindo o ROI, né? Não tem mágica, né? Em termos de remuneração, que é um que pega aqui para o Bradesco, apesar de não ser tão absurdo assim, mas em relação ao lucro, é quase 5% do lucro de remuneração para os executivos, né? Quase 1 bilhão aí em relação a 20 bilhões. Cara, enquanto eles estiverem gerando resultado, não tem problema, mas comparando com o Itaú é muito maior. Né? Então, para quem for sócio do Bradesco, tem que entender que é um banco que mete a mão na cumbuca mais aí para remunerar seus executivos do que Itaú, por exemplo, e Banco do Brasil. Então, aceitando isso, faz parte. Eu não vejo como um dado excludente, mas eu vejo como um ponto aí de atenção e de aceitação para quem quiser ser sócio.
Mas vamos entender um pouquinho melhor como o Bradesco ganha dinheiro. As principais operações do banco, então, são as atividades bancárias e financeiras, então, captação de depósitos, serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas, tarifas bancárias que todo mundo quase paga mensalmente, operações de crédito e leasing, cartão de crédito e débito, então o Bradesco também emite, operação de arrendamento mercantil, atividade bancária internacional, gestão de ativos e consórcio. Então, isso aí tudo a ver com a parte bancária e financeira. Mas o Bradesco também ele é muito forte em seguros. Então, dos maiores bancos aí do Brasil, ele é o que é mais forte e tem maior presença no setor de seguros. Então, em termos de plano de saúde, você vê que é um dos maiores aí também, bem conhecido. E seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis, seguro de bens, acidentes, plano de previdência complementar, título de capitalização, contrato de investimento. Então, o Bradesco, eu vejo o diferencial do Bradesco em relação aos outros bancos no setor de seguros dele, que é muito forte. E aí as principais empresas que estão aí dentro desse conglomerado Bradesco. Lembrando que aqui no Fundamentei a gente começou a separar e colocar o resultado individual do Banco Bradesco. No caso, aparentemente, é o Banco Bradesco S.A., que é o que está listado na Bolsa. Tá? O resto do resultado dele vem dessas outras empresas aqui que acabam entrando no resultado consolidado do Bradesco. Mas o que acontece? Alguns bancos, como o Bradesco, Banco do Brasil e outros bancos, só divulgam o resultado individual nos trimestres. Então, o que acabava acontecendo? A gente ficava sem atualizar os bancos trimestralmente, só atualizava anualmente. E aí a gente resolveu tirar o resultado consolidado do Fundamentei e colocar o individual para a gente conseguir atualizar todo o trimestre, beleza? Então, o resultado que está aqui no Fundamentei é do Bradesco SA, que é o que está na bolsa. O resto vem no conglomerado. Mas de qualquer forma, a gente vê que o grande resultado vem do Bradesco, né, do banco mesmo, a gente vê em termos de lucro. Tipo, comparando com o consolidado não dá tanta diferença, mas dá para ver que ele tem muitas empresas dentro, né? Olha aí, Bradesco Seguros e tal, o Doutor Prev é do Bradesco, Fleury também, Bradesco Saúde, que detém a participação em outras empresas, Leasing, DTVM, que é a corretora, olha a Ágora também é do Bradesco, tem Bradesco Cartões, financiamentos, então é uma empresa bem completa aí, tá? Então é assim, essas são as principais formas que o Bradesco ganha dinheiro. Mas vamos ver a apresentação institucional do 3320, que inclui também os resultados. Tem mais de 100 páginas, então eu vou passando aqui rapidamente com o que eu achar de mais relevante comentar com vocês, beleza? Então, vamos que vamos. A visão geral, normalmente eles passam aí o que eles fizeram na pandemia, lá, ó, home office para 95% do pessoal, e aí diminuiu bastante a presença nas agências, né? Doações, fez doações, então isso também impactou um pouco o resultado dos bancos, né? Eles fizeram doações aí para ajudar com a pandemia. Aí vem mostrando aqui alguns dos resultados, ó, lucro recorrente com mais 12 bilhões nos 9 meses de 2020, um ROI também muito bom, quase 2 trilhões de ativos totais. Capital nível 1, 12%, que seria o nível de alavancagem. Operações de seguros, 3,8 bilhões de lucro líquido. Então, gera muito resultado para o Bradesco. Em termos de agência e market share, a gente vê que o Bradesco ele tem participações em grande parte do Brasil. Então, muitas cidades pequenas, por exemplo, acabam tendo só Bradesco, ou só Itaú, só Banco do Brasil, só Caixa. Então, algumas cidades pequenas não têm todos os bancos. E o Bradesco ele consegue ter essa capilaridade grande com essa quantidade de agências, aí, quase 4 mil agências no Brasil. Ah, Eduardo, mas está tendo um movimento de fechamento de agências no Brasil e no mundo, blá blá blá, porque está todo mundo indo para o digital. Sim, está tendo, mas o que os bancos estão fazendo? Eles sabem que ainda é relevante ter uma agência, ainda traz muita receita para os bancos, ter a presença do ser humano lá na agência, do gerente, para atender, para vender os produtos. Então isso ainda faz diferença, mas nem todos os lugares isso faz diferença. Então, nesses lugares que a performance não está tão boa, aí sim os bancos estão começando a fechar essas agências, até porque não faz sentido manter aberta uma agência que dá prejuízo, né, operacionalmente falando. Então, é esse o movimento que está tendo. Mas fechar 100% das agências eu acho muito difícil, pelo menos enquanto a gente estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, pelo menos. E aí ele bota também um gráficozinho de market share, aí no Sudeste mais ou menos, aí no Rio de Janeiro 20%, aí Santa Catarina e Sul 14%. Nas regiões eu acho que é isso aqui, né? Distribuição da rede também, 51% a presença. Então, é muito, muito grande. Ele também tem algumas presenças em outros países. Então, por exemplo, Estados Unidos tem lá a parte comercial e private bank. BBI também, que é a área de investimentos do Bradesco. Tá?
Então tem lá no México, Estados Unidos, aqui no Brasil tem os dois. Aqui em Londres, ó, tem os dois também. E São Paulo, cadê? Caimã também, alguns bancos tem, ó. Itaú tem presença nas Ilhas Caimã. É aqui, né? O, o Itaú também tem, pelo que eu sei. Miami aqui, ó. Cidade do México. Então, tem operações aí em vários lugares do mundo, perdão. Sai falando aí, a rouquidão não aguenta. Aqui vem mostrando um pouquinho a segregação em termos de segmentação, né, dentro do banco, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Então, empresas e negócios, normalmente eles consideram pequenas e médias empresas até 30 milhões de faturamento ano. Corporate One, de 30 milhões a 500 milhões. Corporate 500 milhões a 4 bilhões. E acima de 4 bilhões de faturamento, a Large Corporate. Então tem um atendimento diferenciado, né, e tal. E no caso de pessoa física, atualmente está o Exclusive com 4 mil de renda, 10 mil de renda ou mais de 40 mil de investimentos. Classic menos de 4 mil de renda, o Prime acima de 10 mil de renda ou acima de 100 mil de investimentos e o Private Bank acima de 5 milhões de investimentos. Aí está focando, né, onde o cliente está, né? Então eles estão focando bastante aí na digitalização dos produtos e tal. Então, para quem acha que os bancões estão parados, eles não estão, pelo contrário, essas instituições, né, os bancões são os que mais investem nessa digitalização. Então são bancos que não estão parados em relação a isso. Investem em fintechs, Big Data, inteligência artificial, biometria. Estão sempre inovando aí. Ó. Então tem lá as incubadoras deles, né, onde investe nesse ecossistema aí, investe em startups, investe em outras empresas. Né? A transformação digital aí, ó, com o BIA, do Bradesco, novos produtos, aí tem a plataforma da Ágora, do Next, Blitz, que também é bastante. São várias plataformas e funcionalidades 100% digitais. E o Open Bank também, com algumas soluções como Portal MEI, soluções para microempreendedor individual. Esse é um mercado, na minha visão, que tende a crescer muito no Brasil. Então, se o Bradesco conseguir capturar isso, é muito interessante para ele, né? E o MEI é muito simples hoje em dia de você abrir um MEI, né? Então é o que tende a crescer bastante aí nos próximos anos, mas o pessoal ainda fica meio assim, os bancos principalmente com as restrições de crédito, ficam meio assim de fazer empréstimos para MEI e tal, mas tudo como a área de análise lá, analisar e verificar se vale a pena ou não emprestar, né? Cada um no seu. E aí, ó, 6 bilhões investidos em tecnologia por ano e 2 bilhões em inovação. Então vai lá ver se um banco Inter da vida vai gastar 6 bilhões com investimento em tecnologia, né? Não vai, né? Mas, só para vocês verem que essa comparação é muito boba, né? Comparar Banco Inter, não sei o que, mais digital, mas olha o investimento do Bradesco também aí, né? Eles não estão parados, né? A galera acha que os banquinhos vão acabar com os bancões, pelo contrário. Evolução da BIA lá, mais interações, blá blá blá. Ó, cliente digital está aumentando a liberação de crédito nos canais digitais, então os bancos estão se sentindo um pouco mais confortáveis de fazer empréstimos sem uma verificação lá física do cliente na agência. Isso é interessante porque os dois lados ganham, né? O cliente não precisa ir na agência, ele tem uma resposta muito mais rápida se ele consegue dinheiro emprestado ou não. Usuários mobile cada vez maiores, transações mobile nem se fala. Transações com caixa também, com as agências fechadas também não é muita referência, né? Mas acaba caindo, tendência de queda, obviamente. O Ágora e o Next. A Ágora é a corretora do Bradesco e o Next é um banco digital do Bradesco. Então tá vendo aí que eles estão cada vez crescendo mais ao longo do tempo. O Bradesco antes ele tinha a Bradesco corretora e a Ágora e depois ele acabou incorporando tudo na Ágora. Eu acho que deveria ter feito o contrário, mas provavelmente a Ágora devia ter um nomezinho melhor aí no mercado do que a Bradesco corretora. Valor adicionado, você vê que ele paga impostos, gera aí pagamento de salários, reinveste os lucros e tal, então, e remunera os sócios. No caso dos dividendos, a gente vê que o 2020 o payout foi limitado em 30%, conforme a resolução 4820 de 2020 do Banco Central. Então, para os bancos segurarem a onda aí, né, dar uma diminuída nos dividendos, o Banco Central criou essa resolução para poder limitar. Então, os bancos são regulados, não tem jeito, o BC que manda, e a gente vê que o dividendo de 2020 tende a ser muito menor que 2019. Mostrando aí o valor negociado, blá blá blá, estrutura acionária, mostrando a Nova Cidade de Deus participações, né, a família Guiar,
algumas empresas, Fundação Bradesco, são os nomes por trás aí do Bradescão. Aí Fitch Ratings, que é a parte de moeda, de agências de rating, né? Capital e liquidez, Basileia tranquila, na faixa dos 15 ali em setembro de 2020. Deixa eu ver se está certinho aqui. Fundamentei, ó. 15, certinho. Opa. Aí vem falando de sustentabilidade, blá blá blá. Pular essa parte. Informações financeiras aí, ó. Analisando um pouquinho melhor, a gente vê que comparado aí ao terceiro trimestre de 2019, obviamente, né, a margem caiu bastante, né? Não teve jeito. Olha a diferença aí, né? Caiu 8% em relação ao 2T20 e aumentou de 3,5% em relação ao 3T19, tá? Então, até aumentou em relação ao ano passado. Então, isso é muito bom. Mas o PDD aqui praticamente dobrou, né, em relação ao mesmo período do ano passado, os 9 meses. O PDD praticamente foi de 10, agora foi mais de 20, né? Resultado bruto, então, de intermediação financeira, tira aí a margem financeira do PDD e aí dá resultado. Teve despesas operacionais também, e aí tira aí pessoal, administrativo e tal, dá o resultado operacional e tira os impostos e aí dá o lucro, né? Então, o Bradesco, mesmo em toda essa situação de pandemia, vai lá 5 bilhões de lucro, né? É um monstro. Não tem jeito. A margem dos clientes, margem de mercado, blá blá blá, receita de recuperação de crédito, impairment. Então, assim, resultado das operações de seguro. A gente vê que é bastante relevante, entra como, conforme eu falei, entra como resultado operacional do banco, seguro e prestação de serviços, que é tipo tarifa bancária, cartões, blá blá blá. Então, é um resultado bastante relevante para o banco aí, né? Mas tem as despesas operacionais bastante altas, não tem jeito. Vamos ver em termos de receita, né? A gente vê que do resultado dele, 3 bilhões de seguros, você vê que é bastante forte e o resto de prestação de serviço. É bem forte. O lucro líquido recorrente, teve alguns não recorrentes, que ele bota aqui quase 1 bilhão aí no terceiro trimestre. Se não fosse isso, daria até mais, né? O contábil deu 4, mais o recorrente 5. Então o que deve estar no fundamental é o 4, né? Vamos ver. Aí, ó, 494, é isso aí. Aqui a gente usa o oficial, né? Blá, 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 os depósitos à vista. Carteira de crédito aumentando. Isso é importante, né? Quanto mais o banco empresta, mais ele vai gerar receita. A inadimplência até caiu, né? Explodiu um pouquinho ali em março, mas em junho, em setembro começou já a normalizar. Isso é muito bom. Nesse período de pandemia, do jeito que a crise foi, era esperado uma inadimplência aí, sei lá, dos 50%, né, na minha cabeça. Mas aí quando eu vi esse valor aqui, eu falei, caramba, brasileiro, realmente a crise não foi tão impactante assim quanto a gente imaginava que fosse, né? Quando começou essa questão da pandemia fechar tudo e tal, a gente imaginou que todo mundo ia ser demitido, que ia acabar tudo, não sei o quê. A inadimplência ia para 100%, porque pô, ninguém ia ter dinheiro para pagar nada, não ia ter salário e tal, e não foi nada disso, né? Foi muito menos, foi bem menos pior do que a gente imaginava. Graças a Deus, né? Tô falando que isso é ruim, não. Graças a Deus. Despesa com PDD, obviamente, em 2020 vai aumentar bastante, mas não tem jeito, né? O que os bancos fizeram no segundo trimestre? Eles começaram, no primeiro trimestre, eles provisionaram bastante por causa da pandemia, pelo menos no final lá do primeiro trimestre. Então, no primeiro e no segundo, eles provisionaram bastante para poder se proteger dessa questão da inadimplência, que subiu, né? Não ficou a níveis aí 2014, mas subiu bastante. Ó. A gente vê que praticamente dobrou, mais do que dobrou aqui de 2000 do quarto trimestre para o segundo trimestre. Mas o bom é que agora já está baixando de novo, então está tudo voltando ao normal. Mas o PDD não deixa de continuar alto. Você vê que foram praticamente 20 bilhões aí provisionados só em 2020. É muita coisa. 2015 foi crise braba, a gente vê que já superou 2015, que foi 2015, 2016 foi uma crise braba, né? Chegou a bater quase 18 bilhões em 2016, mas 2020 superou, né? Não teve jeito, né? Aí a questão da carteira, né, de crédito, capital de giro, imobiliário ganha a maior parte, crédito pessoal outra, BNDES veículos outra, grandes empresas
e pequenas e médias aí praticamente metade, junto com pessoa física. Em relação ao PDD, né? Olha lá. Índice de cobertura, tá tranquilo, por isso que eles provisionaram, né? Aumentaram bastante o PDD. Então ainda tá tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? Mas... evolução do lucro líquido, blá blá blá. Tive aqui, caiu em 2020, né? Não teve jeito. Tava um reloginho aí até o quarto mês de 2019, mas depois desabou, né? Mesmo assim, são lucros extraordinários. Por um ano totalmente absurdo. Margem financeira. Aí renda com cartão, ó, também ele ganha serviços de... Quais são a receita de serviço do Bradesco, né? Então renda de cartão, emissão de cartão, aquela tarifa, aquela anuidade de cartão que paga lá, quase mais de 2 bilhões de anuidade de cartão ainda. Conta corrente, também tarifa bancária, blá, blá, administração de fundos, quase 1 bilhão. Se eu não me engano, o fundo mais caro do mercado é o Bradesco, que tem um do Bradesco, a CDI da vida, que é 4% ao ano de taxa de administração, tipo o dobro da Selic, né? Então, e tem bilhões investidos lá. Operação de crédito, arrendamento, blá, 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 administração. 8 bilhões de serviço, né? Muito bom. Despesa com o pessoal. Tará. Aí, agência aberta e fechada é o resultado líquido, né? Então a gente vê que está cada vez mais fechando agências e com isso tende a melhorar aí a eficiência operacional. Aí ele vem falando sobre cada um desses segmentos, né? Imobiliário, veículos, cartões, crédito, aí falando um pouquinho sobre cada um, blá, blá. Esse aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, mas falando de veículo, o tempo médio, o prazo, para depois, se tiver curiosidade, dar uma olhadinha na apresentação institucional. Aí cartões também, o volume de faturamento, né? Aí, ó, quase 2 trilhões. Aqui um pouquinho do histórico, né, do Bradesco Cartões. Então, começou lá em 68, primeiro cartão, depois cartões magnéticos em 80. Aí depois fez a parceria com a VisaNet, Cielo e Alelo, ali mais ou menos na década de 90. Início dos anos 2000, parceria com varejistas, 2009 também outras. Começou a emitir cartões Smiles, Macro, C&A. Novas parcerias, então, CVC, pelo que eu tô vendo aqui. Ali eu não tô enxergando. Bradesco Music, aí tem o Digio também, com cartão, outro digital, para digital, né? Bandeira Elo, aquisição da American Express no Brasil, então ele não adquiriu o American Express, ele fez a parceria com a American Express, né, para poder emitir os cartões aqui. Stelo em 2014 com a Cielo, então o Bradesco tem participação na Elo e na Stelo, além da Cielo. Tem a máquina Stelo também, que é focada em pequenos empreendedores. Livelo e tal. Então, vocês vão entender, ó, tem cartão de crédito, já tem parceria com Google Pay, Apple Pay da vida, Veloy, que é aquela questão de aquela tag magnética para poder entrar em estacionamento e passar em pedágio. Então tem os mix de produtos, né, cartão de alta renda, aí média renda, massificado, pessoa jurídica, algumas parcerias aí, ó, com grandes empresas para poder emitir esses cartões. Aí então alguns. E aqui está uma grande vantagem do Bradesco, na minha visão, em relação a outros bancos. Então, assim, pegando aqui o Bradesco, ele tem o Bradesco Cartões, então ele emite o cartão. Ele é dono, ele tem participação na bandeira, né, na Elo, junto com o Banco do Brasil lá, se eu não me engano. Então ele é dono da emissão do cartão, da bandeira, tem o programa de fidelidade Livelo, então também é dono do programa de fidelidade. Ele é dono da adquirente junto com a Cielo e a Stelo, né, que é a maquininha. Ele tem a tag Veloy e ainda tem voucher de alimentação. Então ele é o ciclo completo aí dessa questão de emissão de cartão, né? Então ele é o banco, ele tem a bandeira e ele tem a maquininha, o que é o chamado POS, né? Então para quem quiser entender melhor também sobre esse ciclo aqui que eu acabei de falar, de cartões, dá uma olhadinha na live que eu fiz de maquininhas de cartões de crédito, explicando todo esse ciclo com mais profundidade, tá? Mas isso aqui é sensacional, tá? Crédito consignado, obviamente, a maior parte é INSS, setor público, né? Setor privado é muito pouco. Seguros e previdência, a gente vê que vem crescendo bastante o setor de seguros no Brasil. E o Bradesco, em termos de prêmios emitidos, é o maior do Brasil, não teve jeito. Por isso que eu falei que ele o grande diferencial do Bradesco em relação a outros bancos é o setor de seguros, na minha opinião. E aí, como é que ele investe no setor de seguros, né? Ele detém
ele é dono da Odontoprev, tem mais de 50% das ações. Dessa Europe Assistance, Horizon, Swiss Corporate Solutions, tem a participação na Fleury e na IRB também, tanto medicina diagnóstica quanto resseguros. Então, além de ter aí o seguro alto, seguro saúde, capitalização, vida, previdência. Então, ele é bem completo e bem forte nesse setor. Olha lá. Em termos de market share, é sensacional. Né? Tem mais da metade de market share no setor de saúde. Isso é absurdo. Setor de veículos eu acho ele meio fraco, capitalização é forte também, previdência e vida, mais ou menos. Olha a receita, né? Absurdo. 20 bilhões aí dessa área de seguros, previdência e capitalização no terceiro trimestre. Em um trimestre, né? 20 bilhões. É muita coisa. A maior parte vem de vida e previdência, né? Interessante. Saúde vem, apesar de ter grande market share, a maior parte vem de seguro e previdência. Vida e previdência. Interessante. Resultado das operações, blá blá blá, prêmios emitidos. Termos de lucro, o que dá mais lucro é a vida mesmo, não tem jeito. Aí falando, blá blá blá, blá blá blá. E aí, informações macroeconômicas, que eu não vou ficar entrando em detalhes. Mas, finalizando aqui a análise do Bradesco, que deu para entender um pouquinho melhor as formas que ele ganha dinheiro, tanto com serviços quanto intermediação financeira, que é empréstimo, né? Emprestar por um cliente deposita no CDB, por exemplo, ou na conta corrente, ele pega esse dinheiro, empresta para outra pessoa e recebe uns juros por isso. Então, essa é a principal forma que o Bradesco ganha dinheiro, mas também ele é bastante diversificado em outras fontes de receita, como cartões, como seria no caso de serviços, né? Parte de fundos de investimento, parte de seguros, que ele é muito forte. Então, o Bradesco é um banco bem completo, né? À toa que é um dos bancos aí, os maiores bancos do Brasil, vem gerando valor para os seus acionistas, historicamente falando. A gente tem cotação aqui desde 95 e o retorno foi absurdo, né? O Dow N, então, nem se fala. E aí é que tá a pegadinha, né? O Dow N com retorno aí praticamente 4 vezes maior do que a PN. E aí, para bom entendedor, meio gráficozinho basta. E aí tem que esperar agora, nos próximos trimestres, a diminuir o PDD, é o que tem de acontecer com a diminuição da inadimplência, e aí voltar a normalizar os lucros para a casa dos 20 bilhões aí. Mas por enquanto não está acontecendo nada por Bradesco, na minha opinião. Aceitando essa remuneração mais alta, é sim um excelente banco e não tem mais o que complementar aqui na análise. Beleza?